Os jogos contemporâneos frequentemente buscam proporcionar experiências imersivas e dinâmicas aos jogadores, e a implementação de uma mecânica de disparos é essencial para criar desafios e interações envolventes. Seja em jogos de ação, aventura ou tiro em primeira pessoa, a mecânica de tiros desempenha um papel crucial na jogabilidade. Neste vídeo, vamos explorar a criação de uma mecânica de disparos utilizando a Godot, trazendo os fundamentos da criação dessa mecânica em projetos de jogos. É logo depois da vinheta. Não sai daí. Antes de mergulhar na implementação, vamos ver algumas dicas básicas para se criar uma boa mecânica de disparos. Feedback visual e sonoro. Certifique-se de fornecer feedback claro quando um tiro é disparado. Isso pode incluir animações, flashes, efeitos de partículas, sons realistas, entre outros. Variedade de armas. Ofereça uma variedade de armas com características distintas. Cada arma deve proporcionar uma experiência única de disparo, incentivando os jogadores a experimentarem diferentes estratégias. Controles responsivos. Garanta que os controles de disparo sejam responsivos e intuitivos. Jogadores apreciam uma mecânica de tiros que respondem de forma precisa aos seus comandos. Agora que já vimos como implementar uma boa mecânica, vamos para a prática. No jogo, eu comecei, logicamente, implementando a criação do projétil. Para isso, eu criei uma nova cena que chamei de Bullet. O nó raiz para Bullet é um área 2D, porque ele é capaz de detectar vários tipos de colisões. Para completar a cena, adicionei dois nós filhos, um Sprite 2D e um Collision Shape 2D. O Sprite 2D utiliza como textura esta imagem simplificada de um projétil. Aqui é a configuração final da cena com o Collision Shape em volta do Sprite 2D. A cena Bullet possui um script bem simples que tem apenas dois métodos. O primeiro é para inicializar a posição do projétil e o segundo para mover o projétil. Inicializamos o script com a declaração de 4 variáveis: speed para determinar a velocidade do projétil, max distance para definir o range de ação do projétil, bullet distance para guardar a distância atual percorrida e start pose para definir a posição inicial do projeto. Para inicializar a posição, o método setStartPosition aceita como parâmetro um vetor 2D. Aqui embaixo, ele faz com que a propriedade Global Position do nó seja igual ao vetor, ou seja, ao parâmetro recebido. O método Process tem dois objetivos. O primeiro é mover o projétil, como já falei, e o segundo é também destruí-lo. Para mover o projétil, simplesmente atualizamos a posição do nó de acordo com a variável Motion. A variável Motion é calculada multiplicando-se a direção atual do nó, ou seja, se atiramos para a direita ou para a esquerda, e multiplicamos pela velocidade e também por delta para manter o valor constante. Aqui embaixo, atualizamos a distância percorrida e, por último, verificamos se a distância percorrida é maior que a distância máxima. Se for, então liberamos o projétil. O próximo passo é a implementação de um mecanismo de disparo na cena do player. Então vamos aqui para a cena Astro. Aqui no final da cena, eu adicionei ao nó raiz um novo nó filho do tipo Node 2D, que chamei de Shooter 1. Neste nó, adicionei um timer para temporizar a frequência de disparos. Vamos ver o script do Shooter. O script do Shooter também é bem pequeno. A primeira coisa é definir uma variável para guardar a cena de Bullet, que será instanciada várias vezes pelo Shooter. Aqui em @export foi definida a cena e foi arrastada para cá, Bullet. Uma segunda variável do tipo booleana vai definir se estamos ou não atirando. Os dois métodos seguintes iniciam ou param os disparos, respectivamente. O método shooting inicializa um novo projétil. Depois configura a posição inicial do projétil e a direção através da rotação. A seguir, o projétil é adicionado como filho da cena root,
ou da cena principal do jogo. O último método é a conexão do sinal de timeout do timer. Ele verifica se estamos atirando e então chama o método shooting para inicializar um novo projétil. Isso vai se repetir toda vez que o timer finalizar a contagem de tempo. O timer está configurado para contagem automática em 0,15 segundos e ele é reiniciado ao fim dessa contagem. Isso faz com que o método onTimerTimeout seja chamado várias vezes. O último passo é alterar os scripts da cena Astro. Aqui no script astro.gd, para acessar o shooter através do seu nome diretamente no script, eu utilizei uma configuração de nós que a Godot nos oferece. Aqui no shooter, cliquei com o botão direito do mouse e configurei a propriedade UniqueName para poder utilizá-la. Então, clicando aqui, a Godot me permite acessar este nó através do seu nome como um nome único. Então, aqui na função shoot, agora eu posso acessar o shooter apenas colocando o seu nome precedido de um sinal de percentagem. No método shoot, eu testo se a tecla de tiro está pressionada ou não, ativando e desativando os disparos. Para finalizar, em cada estado da State Machine onde o jogador pode atirar, eu inseri uma chamada para o método shoot. Valeu, pessoal! Por hoje é só. Vou encerrar este episódio por aqui, sempre pedindo àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam para não perder os próximos episódios. Um abraço!